E aí, pessoal, aqui começa a nossa segunda videoaula da disciplina de CFB. Bem, nós vamos continuar falando nessa aula sobre a célula. Como nós vimos na última aula, nós falamos sobre a membrana plasmática, as funções, os processos que ocorrem no transporte na membrana plasmática. E nessa aula de hoje, nós vamos falar como é que as células elas realizam alguns trabalhinhos, por exemplo, como respirar, digerir, sustentar, locomover, eliminar resíduos e até se reproduzir. Então, nós vamos entender como essas pequenas estruturas funcionam. Nós vamos começar pelo citoplasma. O citoplasma, ou hialoplasma, também chamado de citossol, é um líquido constituído por água e várias moléculas dissolvidas, tais como proteínas, aminoácidos, sais minerais e entre outros. Entre as funções realizadas pelo citoplasma estão o auxílio na morfologia da célula, ou seja, na forma da célula, o que está relacionado com a consistência do citossol e com o armazenamento de substâncias que são indispensáveis à vida. Nós vamos falar também sobre o citoesqueleto, que é a estrutura que auxilia na manutenção da estrutura e da organização interna da célula, além de fornecer suporte mecânico. Nós vamos falar também sobre o que permite que essa célula exerça funções essenciais, como divisão celular e movimento, e não é formado por um único componente. Nós vemos na nossa imagem aí que o citoesqueleto ele vai ser como se fosse um andaime. O andaime um andaime que dá a estrutura de uma barraca, por exemplo. Então vamos supor a estrutura de uma casa, o esqueleto de uma casa, por exemplo, de madeira. Tem que ser levantado primeiro ter as colunas que vão dar o sustento para o telhado e para as paredes para fechar aquele ambiente. Assim mesmo a nossa célula. Aí nós vemos que tem a membrana e aí vai ter várias outras estruturas na parte interna que vai ser formada aí pela sustentação desse citoesqueleto. Nós vamos ter os filamentos e o citoesqueleto é formado pela composição de filamentos de proteínas que são filamentosas que formam essas classes, como os microtúbulos, os filamentos intermediários e os filamentos de actina. Os filamentos de actina eles são como se fosse duas cordinhas, são cordinhas que são entrelaçadas uma na outra. E são muito pequenas, então são vários filamentos desses que são encontrados. Os filamentos intermediários, que são como se fosse a gente pegasse vários canudinhos e colasse um do lado do outro, formando um tubo maior, formação de um tubo maior, com vários canudinhos pequenos. E os microtúbulos é como se fosse vários anéis de pérolas que são formadas para formar um túbulo, esse microtúbulo. Nós vamos ter aqui os microtúbulos, que são estruturas dinâmicas que estão sempre em montagem e desmontagem. Por isso que eles são formados por esses pequenos anéis aí, envolvidos em determinar a forma da célula e em diversos tipos de movimento, transporte intracelular de organelas e principalmente na separação dos cromossomos no processo de divisão por mitose. Nós vamos ter os filamentos intermediários, eles têm diâmetro intermediário entre os microtúbulos e os filamentos de actina, não estão envolvidos diretamente no movimento celular. O papel deles é estrutural, onde eles vão fornecer força mecânica para as células e tecidos. Então, a gente vê aí que existem vários tipos de filamentos intermediários, porque isso vai depender muito do local aonde se encontra essas determinadas células. Então, vai de acordo que aonde houver o local, por exemplo, na cabeça vai ter células
da parte craniana, da parte da nossa cabeça. Então, lá vão ter determinados tipos de filamentos intermediários. Na nossa coxa, o músculo da nossa coxa as células dele vai ter um tipo diferente de filamento intermediário, certo? Aí nós vamos ter os filamentos de actina, que é a proteína intracelular mais abundante no nosso corpo. É a forma mais comum de organização delas, são em feixes ou então em redes, e fornece suporte para a membrana plasmática, determinando a forma da célula. Esses filamentos de actina, eles estão muito mais presentes no nosso tecido muscular, nas nossas fibras musculares. Então, esses filamentos de actina, eles vão formar esses feixes das nossas fibras musculares, juntamente com os filamentos de miosina. Como a gente vê aqui, ó, esses filamentos vermelhos, eles são os filamentos de actina, e esses filamentos rosas aqui, com essas bolinhas, fissagas, são os filamentos de miosina. Então, esse filamento de actina e miosina, eles fazem um entrelaçamento como se fossem nossos dedos das nossas mãos. Quando eles estão contraídos, eles se entrelaçam, e quando eles estão relaxados, eles se afastam. E assim, esse movimento dessas células da fibra do nosso corpo muscular acontece devido aos filamentos de actina e os filamentos de miosina. Nós vamos falar também sobre as organoides citoplasmáticas ou organelas citoplasmáticas. E nós vamos começar falando sobre o retículo endoplasmático rugoso. Ele recebe esse nome devido à sua estrutura rugosa e à presença de vários grânulos, que são os ribossomos. Além disso, possui um formato achatado. A sua principal função é fazer a sintetização das proteínas e transportá-la para outros locais fora da célula. Ou seja, o retículo endoplasmático, por meio dos ribossomos que estão na parede dessa organela, eles vão ser responsáveis por produzir essas proteínas e enviar essas proteínas para outros locais do nosso organismo, para outras células. Então, elas vão fazer a função de produzir para a célula onde ela está presente e também para outras células do nosso corpo. Nós vamos falar sobre o retículo endoplasmático liso. A função dele é sintetizar os lipídios, ou seja, as gorduras. A exemplo dos fosfolipídios, dos óleos, dos esteroides, incluindo os hormônios sexuais como o estrógeno e a testosterona, que são produzidos, pelo nosso organismo, tanto masculino quanto feminino, promovendo a desintoxicação da célula. Além disso, ele desempenha outra função importante, que é o metabolismo celular e a quebra do álcool presente no corpo de quem ingere bebida alcoólica. Então, a função do retículo endoplasmático é fazer a desintoxicação daquela célula e fazer também fazendo com que haja a desintoxicação do nosso corpo. Para as pessoas que ingerem bebida alcoólica, o retículo endoplasmático ele vai fazer com que aquele álcool que está acumulando ali nas células do corpo daquela pessoa, principalmente nas células do fígado, eles venham ser eliminados. Só que quando a pessoa bebe, quando o álcool é consumido em alta quantidade, o metabolismo celular ele não consegue fazer com que haja a liberação dessas células, ocorrendo muitas das vezes uma morte celular. O complexo de Golgi, que armazena, modifica e exporta as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso e realiza a função de sintetizar os carboidratos do tipo polissacarídeos, que são, por exemplo, o nosso pão, a pizza, o macarrãozinho, daquela macarronada que a mamãe gosta de fazer no domingo. Então, essa estrutura na nossa célula é que realiza essa função de sintetizar, ou seja, de fazer a produção das proteínas que vão fazer a digestão desses carboidratos. Além disso, são responsáveis por produzir o acrosoma, que é a cabeça do espermatozoide.
Os lisossomos, que são organelas celulares que contêm substâncias digestivas formadas no retículo endoplasmático rugoso e amadurecem pelo complexo de Golgi. Sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácido nucleico, como o DNA e o RNA. Então, a função dos lipídios são fazer a digestão de tudo aquilo que é absorvido pela célula, e eles são formados lá no retículo endoplasmático rugoso e amadurecem, ou seja, eles são originados lá no retículo endoplasmático rugoso e são amadurecidos no complexo de Golgi. E a função deles são digerir moléculas orgânicas. Tudo aquilo que a célula absorve é função dos lisossomos digerir. O peroxissomos, que são organelas celulares que produzem enzimas digestivas que são responsáveis pela catalisação do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é o conhecido popularmente como a água oxigenada, o H2O2. Por isso, o peroxissomo produzem uma enzima chamada de catalase capaz de destruir essa substância. O peroxissomo ele tem uma função importante nas nossas células, porque o nosso corpo ele produz o peróxido de hidrogênio. E muitas das vezes certos alimentos ou medicamentos que a gente consome acabam fazendo com que esse tipo de substância acabe aumentando a concentração dele nas nossas células. Então, o peroxissomo ele tem essa função de fazer com que haja a eliminação desse peróxido de hidrogênio que está em excesso. Se ocorrer e ficar em excesso nas nossas células, ele acaba destruindo as células do nosso corpo, como, por exemplo, o que acontece com, por exemplo, as células dos rins, as células do fígado. Então, o peroxissomo eles são importantes para nossas células e para o nosso organismo e para os nossos órgãos. E ele produz essa enzima catalase que vai fazer essa função de destruir essas substâncias de peróxido de hidrogênio que estão em excesso nas nossas células. Nós vamos ter a mitocôndria. Elas realizam a respiração celular e produzem grande parte da energia. A energia das nossas células é o ATP, que são essenciais para manter o funcionamento das células. Aí na nossa mitocôndria nós vamos ter a mitocôndria, que ela vai ter uma dupla membrana, as cristas, que são essas estruturas enroladinhas aqui dentro da célula, e a matriz, que vai ser a parte onde vai ter tipo um pequeno citoplasma. Muitas pesquisas dizem que as mitocôndrias são como pequenas células dentro da célula, porque a mitocôndria ela tem o seu próprio DNA, ela tem algumas organelas também que tem na célula onde ela está presente e tem nela. E uma curiosidade é que as mitocôndrias elas só são encontradas e só são, vamos dizer assim, só são transferidas por causa das mulheres. Somente as mulheres são capazes de fornecer células com mitocôndria. Porque os homens não têm, não, tia? Tem sim. Só que nos homens, as mitocôndrias das células dos homens, elas só estão presentes no espermatozoide até o momento em que o espermatozoide faz a fecundação com o óvulo. Quando ocorre a fecundação do espermatozoide no óvulo, todas as mitocôndrias presentes no espermatozoide do homem, elas são destruídas. E aí só vai ficar a mitocôndria do homem. Aí quando ocorre a fecundação, forma o zigoto, vai formando o embrião, o indivíduo, as células que vão compor aquele indivíduo do sexo masculino, ele só vai ter mitocôndrias geradas pela mãe.
as que vieram do pai, elas são destruídas antes mesmo de ocorrer a fecundação, certo? Aí nós vamos falar sobre o núcleo. O núcleo, que é a maior organela existente em uma célula eucarionte, pois ele é o responsável por guardar o material genético do DNA do ser vivo e é o comando de tudo que acontece dentro da célula. Nós vamos ter os centríolos, que são organelas formadas por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular, como a mitose e a meiose. E eles estão presentes também nos cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Nós vamos falar sobre o vacúolos, que a principal função dos vacúolos é garantir a presença das substâncias como a seiva, que atua no mecanismo de pressão osmótica, também conhecida como tugor. A pressão osmótica é a quantidade de água, o controle de água presente dentro da célula. Quando nós estamos falando aqui, pessoal, de célula, nós estamos falando tanto das estruturas da célula animal quanto vegetal, certo? E o vacúolo é uma uma organela presente somente na célula vegetal. Então, esse vacúolo, ele vai ter, ou tugor também chamado, regula a entrada de água e a rigidez dos tecidos vegetais, permitindo que a planta fique ereta. Nós vamos falar sobre os plastos, que são importantes organelas da célula vegetal. Em suas estruturas, eles possuem os cloroplastos, ricos em clorofila, que realizam a nossa fotossíntese. Nos plastos, nós vamos ter aqui, nós vamos ter o estroma, né? O estroma aqui, o estroma vai ser o citoplasma do plasto, da célula da organela do plasto. Nós vamos ter o grânulo, que vão ser tipo esses disquinhos aqui, esses disquinhos aqui empilhados um sobre o outro. Nós vamos ter a membrana interna e a membrana externa, certo? Nós vamos falar sobre os ribossomos. Os ribossomos são pequenas estruturas em forma de grânulos. São encontrados tanto em indivíduos eucariontes quanto procariontes e não possuem a carioteca. Sua presença é muito importante, uma vez que ele atua no controle e na regeneração das células. Então, os ribossomos aqui, eles vão estar presentes tanto na parte do citoplasma, espalhado pelo citoplasma da célula, quanto aqui grudado na parede do retículo endoplasmático rugoso, como também na parede da carioteca do núcleo. E ele vai ter aqui essa forma aqui, ele vai ter tipo uma forma de um pão de hambúrguer, onde vai ter a subunidade maior e vai ter a subunidade menor. E ele vai ter essa função de controlar e regenerar as células, porque eles vão fazer, os ribossomos vão fazer essa estruturação e essa função de controle. E aí nós vamos falar mais um pouquinho sobre o núcleo, que ele é já falamos, né? Ele coordena as atividades da célula. E, em geral, há um núcleo por célula. Células sem núcleo são apenas uma fase da vida. Há células binoculadas, que são os paramécios, ou seja, que tem 2 núcleos, e plurinucleadas, como a nossa fibra muscular estriada, que ela tem vários núcleos. Temos as fases do núcleo, que nós temos o núcleo interfásico, que é o núcleo da célula no intervalo entre 2 divisões, e ele é constituído pelo envoltório nuclear, a cromatina, o nucleolo e a cariolinfa. E nós temos o núcleo mitótico, que é o núcleo durante a divisão celular. É formado pelos cromossomos, ok? Aí nós vamos falar sobre o envoltório nuclear. O envoltório, são 2 membranas. Nós temos a externa, que é com os ribossomos e é ligada ao retículo endoplasmático rugoso. E aí nós temos aqui, nessa parte aqui em branco, nessa parte em branco, ela
ela vai ser a parte que se observa a cisterna perinuclear. Nessa membrana aqui, ao lado nuclear, com a lâmina mais nuclear e a heterocromatina aderida. Então, vamos observar esses poros envolvidos aqui, ó. As áreas mais claras, que são essas aqui, da parte do núcleo, essa mais clara, rosadinha, elas é a eucromatina, que está ativa geneticamente, onde vai estar ocorrendo a produção do material genético. Essa mais escura aqui, ó, é a heterocromatina, é inativa geneticamente, ou seja, ela tá com a função dela parada, ela não está trabalhando. E o nucleolo aqui no centro é o produtor de ribossomos. Então, os ribossomos, eles são produzidos aqui, lembra? Que aí, como o nosso núcleo está ligado diretamente com o retículo endoplasmático rugoso, eles vão terminar de ser formados lá e vão amadurecer lá no complexo de Golgi. A cariolinfa é um material com aspecto gelatinoso que preenche o núcleo, contendo proteínas, DNA, a polimerase, o RNA polimerase, nucleotídeo, o RNA transportador, o RNA mensageiro e o RNA ribossômico. É semelhante ao aloplasma, ou seja, ao citoplasma, e meio que em que ocorre e nelas são onde ocorrem as reações químicas da célula. A cromatina, que é o material de aspecto filamentoso constituído pelo DNA mais as suas histonas, que são as enzimas. O número de filamentos é constante para cada espécie, o mesmo de cromossomos, e na mitose torna-se condensados e visíveis ao microscópio. A função dela é conter a informação genética. Então, toda a informação genética do indivíduo está dentro do cromossomo, lá dentro da cromatina lá. E a cromatina tem dois tipos. A eucromatina, que é a cromatina com aspecto claro ao microscópio, menos densa e geneticamente ativa. Ela vai produzir o RNA. E a heterocromatina é a cromatina com aspecto escuro, espiralizada e inativa geneticamente, onde há dois tipos, a constitutiva e a facultativa. O nucleolo, que tem o aspecto de grânulo, mas não é limitado por membrana. É o centro de produção dos ribossomos. São reconstituídos de RNA ribossômico e proteínas vindas do citoplasma. Origina-se 2 cromossomos organizadores nucleares. E aqui, pessoal, termina a nossa videoaula de hoje e até a próxima.